Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, Lula vai depor como investigado. Ele terá de explicar o caso do triplex no Guarujá. Preso há quase 6 meses na Operação Lava Jato, José Dirceu presta depoimento ao juiz Sérgio Moro. Dilma agora admite que o país está perdendo para o Aedes aegypti e pede mobilização para derrotar o mosquito. Taxistas de São Paulo voltam a atacar motoristas do Uber, desta vez diante de um hotel de luxo. Quase 800 pessoas foram mortas em confrontos com a Polícia Paulista no ano passado. E na série Cara de São Paulo, Cláudio Sintra, diretor de bateria e afinador dos instrumentos da Unidos do Peruche. Mais um caso de ataque de taxistas a motoristas do Uber em São Paulo. Foi nesta madrugada na saída de um baile de carnaval nos Jardins. A polícia investiga o caso, mas até agora nenhum taxista que participou da confusão foi identificado. A festa de carnaval neste hotel de luxo nos Jardins reuniu celebridades e pessoas da alta sociedade. Na saída, de acordo com testemunhas, um grupo de 15 a 20 taxistas começou a hostilizar motoristas do Uber e atacar qualquer veículo preto que chegasse. Pelo menos 2 carros pretos foram depredados. Houve bate-boca e gritaria. A CET e a Polícia Militar foram acionadas. Durante a confusão, alguns taxistas foram autuados por parar em fila dupla. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio chegou a ficar bloqueada e o incidente só terminou por volta das 3h30 da manhã. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial de Pinheiros, mas ninguém foi detido. Câmeras de segurança do hotel devem ajudar a polícia a identificar os agressores. O Sintertaxi, um dos sindicatos que representam a categoria, disse que encaminhou à prefeitura um ofício para que fosse feita a fiscalização aqui no local da festa. Como isso não aconteceu, o tumulto teria começado. O curioso é que a confusão acontece um dia após o próprio prefeito Fernando Haddad dizer que os taxistas podem desaparecer pela concorrência predatória se não aceitarem a regulamentação do Uber na cidade. A consulta pública para regular o Uber foi encerrada ontem. Foram recebidas mais de 6.000 inscrições. O governo municipal diz que pretende estudar as sugestões e só depois anunciar oficialmente as novas regras. Antes da confusão no hotel, circulou pela internet um vídeo em que o presidente do Sintertaxi aparece fazendo ameaças aos motoristas do Uber. A Uber não vai trabalhar em São Paulo, Haddad. A Uber só vai trabalhar em São Paulo se for no modal táxi. No carro particular nós não vamos permitir. Chega de palhaçada nessa cidade. Agora é cacete, prefeito. Hoje cedo ele mudou a versão. Disse que a categoria não é contra o aplicativo, mas que não concorda com a maneira como o Uber vem sendo regulamentado. Antônio Matias condenou os ataques, mas disse que os ânimos só se exaltaram após a chegada da polícia. Nós tínhamos vários diretores lá apaziguando a violência. Mas o despreparo começou pela Polícia Militar, que a Polícia Militar está desrespeitando a lei 16.279, que proíbe a Uber. E a própria polícia foi quem provocou toda aquela violência, quando chegou lá e quis bater nos taxistas, que nem tem imagem. E aí causou aquela violência. Protestos contra o Uber têm acontecido também em outros países. Nesta semana, motoristas de táxi entraram em greve contra o aplicativo em Paris e pelo menos outras 2 cidades francesas. Eles bloquearam o acesso aos aeroportos e houve confusão. A empresa Uber disse que repudia qualquer tipo de violência e lamenta profundamente o que chamou de selvageria. Já a prefeitura afirmou que realiza fiscalização, mantém diálogo com os taxistas e lembrou que acaba de realizar a consulta pública sobre o tema. Disse ainda que o episódio de ontem vai ser investigado pela polícia e que, se ficar comprovada a participação de taxistas, o Departamento de Transporte Público vai tomar as providências cabíveis. No Rio de Janeiro, ao menos 2 motoristas do Uber foram atacados por cerca de 20 taxistas e tiveram os carros depredados perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso segundo os próprios motoristas do aplicativo. A presidente Dilma Rousseff agora admite que o Brasil está perdendo a luta contra o Aedes aegypti e pede mobilização para derrotar o mosquito.
Dilma foi novamente questionada sobre a recente entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele disse que o país está perdendo feio a batalha contra o mosquito transmissor do Zika, da dengue e da chikungunya. A presidente admitiu que a afirmação é uma constatação da realidade. Há 2 dias ela tinha discordado do ministro. Porque enquanto o mosquito reproduzir-se, todos nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Então, nós temos de nos mobilizar para ganhar a luta. Eu não vou dizer que nós estamos ganhando a luta. Se eu dissesse que nós estamos ganhando a luta, nós estaríamos numa fase mais avançada. Agora, nós vamos ganhar a luta, é outra coisa. Nós vamos ganhar essa guerra. Dilma destacou a importância da mobilização de todos para um efetivo combate aos criadores do mosquito e ressaltou que vai ser organizado um mutirão de limpeza nas repartições públicas federais. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal. A presidente participou de uma videoconferência com governadores da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de discutir ações de combate ao mosquito. Até o dia 4 de fevereiro, próxima quinta-feira, soldados do Exército vão fazer mutirões nos quartéis para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Regimento Raposo Tavares, na Grande São Paulo. Aqui, cerca de 750 membros do Exército seguem uma nova ordem: dar o bom exemplo à população no combate à dengue, limpando a própria casa. Para isso, começou hoje e vai até a próxima quinta-feira o mutirão de limpeza nas instalações do Exército. O 4º Batalhão de Infantaria Leve aqui em Osasco possui mais de 1.300.000 metros quadrados e o trabalho de combate à dengue é constante. Soldados simularam o dia a dia na identificação e eliminação de focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Saúde, neste ano, a cidade de São Paulo pode registrar 250 mil casos de dengue, mais que o dobro dos 100 mil registrados no ano passado. No batalhão, a grama está cortada e não há acúmulo de entulho ou lixo. Mas essa não é a realidade absoluta dos lares da capital. Por isso, o Exército continua com ações de conscientização, inclusive com o Dia Nacional de Esclarecimento, no dia 13 de fevereiro. Nós não estamos livres de uma chuva ou de realmente acontecer um acúmulo indesejável de água. E é nesse sentido que nós fazemos e percorremos constantemente as áreas do quartel como um mutirão. E o perigo do Zika se espalha por mais países da América. Hoje, o Peru confirmou o primeiro caso da doença. De acordo com as autoridades peruanas, um venezuelano que viajou através da Colômbia teve teste positivo para a doença. O ministro da Saúde peruano, Aníbal Velásquez, afirmou que o país está tomando todas as medidas para combater a doença. Também hoje, o governo do Panamá confirmou que o país também tem registro de 50 casos de Zika. Desse total, 1 é de uma grávida. Preocupado com o carnaval e o grande fluxo de turistas nesta época do ano, o Ministério da Saúde panamenho está lançando uma campanha nacional de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti. Entra ano, sai ano e a situação se repete no Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo. A primeira enchente foi há 16 anos e de lá para cá só aumentaram os medos e os prejuízos dos moradores. Nossa equipe voltou ao Jardim Pantanal e a situação da maioria dos moradores ainda é dramática. Eles reclamam do descaso e do abandono por parte do poder público. Basta o tempo fechar que Dona Sueli perde a tranquilidade. Ela mora nesta travessa na região do Ipiranga, que sofre com as inundações. Quando o córrego na Avenida Tereza Cristina transborda, a água vai parar dentro da casa dela. Em 89 eu tive a primeira enchente, eu perdi tudo. Tudo. E de lá para cá, nunca mais pude repor um móvel na minha casa. Nunca mais fiz uma reforma. Um problema recorrente e que atinge várias regiões do bairro. Eu não posso nem vender minha casa, porque ninguém paga, porque sabe que aqui é uma área de risco. Mas sabe que a prefeitura falou para mim que aqui não é uma área de risco. No Jardim Pantanal, na zona leste da capital, as enchentes são ainda mais frequentes e antigas. Seu Antônio mora no bairro há 26 anos. Ele conta que a maior delas ocorreu em 2009. Todo mundo ajudando o outro, entendeu?
Porque se bater, deixar para cuidar na hora, depois que a chuva vem, já não tem mais como salvar mais nada. Algumas obras já foram feitas na região para tentar acabar com o problema, como a construção deste polder, uma espécie de piscinão na Vila Romana. No córrego lajeado que corta a comunidade, encontramos uma máquina trabalhando. Nós estamos cobrando aqui, tanto do Estado como da Prefeitura, algumas ações imediatas. A primeira dela do Estado é a limpeza do rio Tietê, que realmente está assoreado e com muito mato, o que impede realmente a água sair do bairro. E outra ação seria a limpeza dos córregos, que todos os córregos aqui na região desaguam no rio Tietê. Em 2013, estivemos no bairro e mostramos o drama das famílias que convivem com as constantes inundações. Nessa última enchente do dia 9, a água veio que nem um tsunami. Veio pelos ralos dos banheiros, pelo esgoto, pela rua, invadiu tudo. A preocupação dos moradores aqui do bairro é tão grande que eles criaram até um sistema de alerta. Olha só, eles instalaram esta sirene. E quando a chuva começa a apertar e a água começa a subir, eles avisam a vizinhança. E a sirene é acionada. O equipamento é acionado por seu Adevaldo, já que a casa dele é uma das primeiras a ser atingida. O sistema de alerta é apenas provisório. Estamos sofrendo muito, há muitos anos estamos sofrendo a respeito das enchentes. Em nota, a Prefeitura informou que está realizando serviços de limpeza do córrego do Lajeado e também das galerias e bueiros na região da Vila Pantanal. O governo de São Paulo explicou que está promovendo o desassoreamento do rio Tietê para combater as enchentes. Foram investidos de 2011 até o ano passado mais de 735 milhões de reais na retirada de sedimentos do Tietê e seus afluentes. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, réu na Operação Lava Jato, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Ele é acusado de receber propina do esquema de corrupção na Petrobras. Até o momento, não há detalhes do que ele falou. José Dirceu está preso no Paraná desde agosto do ano passado. Segundo o advogado dele, Roberto Podival, o ex-ministro não vai fazer delação premiada porque tem caráter. O empreiteiro Gerson Almada, da Engevix, foi hostilizado após prestar depoimento em Curitiba. Um grupo de manifestantes o chamou de vagabundo, ladrão e sem vergonha. Almada, que é réu na Operação Lava Jato, deixou o local sem falar com a imprensa. Os manifestantes também atacaram advogados que chegavam ao prédio para acompanhar os depoimentos, dizendo que advogado que defende bandido é bandido também. O Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, para depor sobre o triplex em Guarujá. O depoimento está marcado para o próximo dia 17 em São Paulo. É a primeira vez que Lula será ouvido na condição de investigado. Também foram intimados a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, já condenado na Operação Lava Jato a 16 anos de prisão, e o engenheiro da OAS, Igor Pontes. O promotor Cássio Concerino afirma ter indícios de que houve tentativa de esconder a identidade do verdadeiro dono do triplex de número 164A no edifício Solares, em Guarujá. O imóvel de 297 metros quadrados seria do ex-presidente, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro. Quando foi reeleito em 2006, Lula apresentou na declaração de bens uma cota de um projeto da Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, em construção em Guarujá, no valor de R$47 mil. Com problemas financeiros, a cooperativa repassou os imóveis para a OAS. Foi quando Lula, segundo o advogado dele, optou por pedir a devolução do dinheiro investido no projeto, abrindo mão do imóvel. De abril a setembro de 2014, o apartamento passou por uma grande reforma para trocar o acabamento, a piscina e instalar um elevador privativo. A reforma no triplex, contratada pela OAS, foi executada pela Talento Construtora. O diretor dessa empresa, Armando Dagre, declarou ao Ministério Público que não sabia quem era o proprietário, que não teve contato com Lula, mas que, de surpresa, encontrou a ex-primeira-dama. Ele contou que estava no apartamento para a vistoria da obra já pronta quando Marisa Letícia chegou, acompanhada de 3 pessoas, que seriam o filho, Fábio Luiz, um engenheiro da OAS,
e o dono da empreiteira, Léo Pinheiro. Em depoimento, 2 funcionários do condomínio disseram que Lula esteve no prédio durante a reforma do apartamento. Os imóveis do condomínio Solares são alvo da nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada na quarta-feira. A suspeita é que a OAS usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propinas no esquema de corrupção da Petrobras. O Instituto Lula diz que são infundadas e levianas as suspeitas do Ministério Público de São Paulo e que a verdade ficará clara no correr das investigações. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a empreiteira Odebrecht bancou a reforma de um sítio que seria usado pela família do ex-presidente Lula. O sítio está localizado em Atibaia, no interior de São Paulo, e tem 173 mil metros quadrados. O imóvel está registrado em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho de Lula. Segundo Patrícia Fabiana Melo Nunes, ex-dona de um depósito de construção que forneceu material para a reforma e um prestador de serviços, a obra foi tocada por um engenheiro da empreiteira e teve início em outubro de 2010, pouco antes de Lula deixar a presidência. A Odebrecht teria desembolsado aproximadamente R$500 mil apenas em materiais. Os pagamentos seriam feitos em dinheiro vivo. A ex-dona da casa de material de construção disse ainda que a obra foi bancada por várias construtoras. No ano passado, a revista Veja informou que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também pretendia contar em delação premiada que realizou uma reforma no sítio. Tanto a Odebrecht como a OAS são investigadas na Lava Jato. Léo Pinheiro foi condenado a 16 anos de prisão. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, aguarda o julgamento. Os dois estão presos no Paraná. O Instituto Lula confirmou que o ex-presidente frequenta em dias de descanso o sítio citado na reportagem. Disse ainda que, embora pertença à esfera pessoal e privada, este é um fato tornado público pela imprensa já há bastante tempo. E que a tentativa de associá-lo a suposto atos ilícitos tem o objetivo mal disfarçado de macular a imagem de Lula. A Odebrecht informou que depois de uma apuração preliminar, não identificou relação da empresa com a obra. O empresário Jonas Suassuna disse que a área que ele possui no terreno não faz parte do sítio e não tem nenhuma benfeitoria citada na reportagem. O empresário Fernando Bittar não se manifestou. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a intimação ao ex-presidente Lula. Ao convocar Lula para prestar um depoimento sobre a suspeita de que ocultou do seu patrimônio um apartamento triplex no Guarujá, o Ministério Público de São Paulo modificou o status do cardeal do PT. Há 9 dias, numa conversa com jornalistas, Lula dizia que não há no Brasil viva alma mais honesta do que ele. Vangloriava-se de não ser investigado. Passou a ser. É nessa condição de investigado que Lula será ouvido pelo Ministério Público de São Paulo. Lula agora não conversa com jornalistas, conversa com seus advogados. E há muito o que conversar. O apartamento triplex está lá, à beira-mar, no Guarujá, tem 297 metros quadrados, foi reformado por uma empreiteira enrolada na Operação Lava Jato, a OAS. Testemunhas afirmam que Lula e sua mulher, Marisa, inspecionaram a obra. Mas Lula diz que o apartamento não é dele. A promotoria sustenta ter reunido evidências que apontam para o contrário. No momento, o autoelogio e a fábula da perseguição política não resolvem nada. Lula precisa de boas explicações para se contrapor aos achados do Ministério Público. Lula continua convencido de que veio ao mundo como exemplo. Os processos que o assediam, e esse não é o único, dirão de quê? A ficha do PT ainda não caiu. O partido fará aniversário agora, no mês de fevereiro, e incluirá na sua festa uma homenagem a Lula. Noutros tempos, o PT cultuava o grande líder. Agora vai celebrar um suspeito. Se Deus der força e saúde a Lula e aos dirigentes do PT, eles ainda vão provar que Deus não existe. Boa noite.
As chuvas aliviaram a situação nos reservatórios de São Paulo. Segundo a Sabesp, os mananciais tiveram um aumento de 133% no volume de água em 2015, em comparação com 2014. Por outro lado, a empresa deixou de ganhar R$ 1,3 bilhão por causa do programa de bônus e fechou o terceiro trimestre de 2015 com prejuízo. Assim, as regras para ganhar o bônus na conta vão ficar ainda mais rígidas. Muitos paulistanos que economizaram água no ano passado estão preocupados. Eles dizem que é quase impossível conseguir chegar à nova meta estabelecida pela Sabesp. O programa de bônus para quem economizar água funciona desde o dia 1º de fevereiro de 2014. Em abril daquele ano, foi expandido para 31 cidades da Grande São Paulo, dando 30% de desconto na conta dos clientes que reduzissem o consumo em 20%. De lá para cá, a Sabesp deixou de arrecadar R$ 1,3 bilhão só no abatimento de bonificação. No terceiro trimestre do ano passado, a companhia teve prejuízo de R$ 580 milhões no faturamento. E agora anuncia que irá mudar as regras do programa de bônus, o que vai dificultar os descontos para muita gente. Neste condomínio, por exemplo, o consumo médio antes da falta d'água era de 3.350 metros cúbicos. Esse foi o valor adotado como base pela Sabesp. Depois disso, os condôminos conseguiram fazer uma economia de cerca de 20%. Passaram a gastar 2.680 metros cúbicos e ganharam o bônus de 30% na hora de pagar a conta. Só que com a nova regra do bônus, este valor base aqui, que era de 3.350 metros cúbicos, teve uma diminuição de 22%. Passou a ser considerado como se fosse 2.613 metros cúbicos. Ou seja, para conseguir o bônus, os moradores daqui agora vão ter que gastar 2.090 metros cúbicos de água. E para chegar nisso, o síndico já disse que é quase impossível. Nós estamos tentando conscientizar o pessoal que mesmo com a perda do bônus, a redução do consumo dá um valor enorme. E dá mesmo. O conjunto residencial, que fica na Vila Mariana, conseguiu economizar R$ 7 mil só na conta de água entre 2013 e janeiro deste ano. 60% dessa economia, cerca de R$ 4.200, vieram não do bônus, mas da redução do consumo. A melhor parte é que, com esse valor no caixa, o condomínio já decidiu que não vai aumentar a mensalidade neste ano. Sem contar o risco de, se passar, temos que pagar a multa pelos valores adicionais. É por isso que na casa da dona Eliette e do seu Nilo, continuam a valer as velhas táticas para reutilizar toda a água que der. Esse aqui é o que a gente, quando toma banho, a gente utiliza também para colher a água do banho aí e usar também no banheiro. Este condomínio em Perdizes também não vai conseguir chegar à meta estabelecida pela Sabesp e perderá o bônus. E olha a ironia, logo embaixo do prédio, litros e litros de água que vem de uma mina subterrânea poderiam ser aproveitados para o consumo. A água acaba sendo usada neste aquário e o restante vai para o bueiro. Dói até a alma, né? De ver tanta falta de água e água sendo jogada fora. São Paulo teve mais um dia típico de verão com sol, ar abafado e pancadas de chuva. E no fim de semana, quem gosta de calor vai poder aproveitar, pois as temperaturas vão subir. Além do calor que vem por aí, o ar seco também vai ganhar força, principalmente no domingo. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil amanhã. E associada a um sistema de baixa pressão que está na costa de Santa Catarina, provoca chuva em toda a região. E um outro sistema de baixa pressão também, porém vindo do Paraguai, deixa o céu carregado e o tempo chuvoso em Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Chove bastante também amanhã no Amapá. Já nas demais áreas brasileiras, sol intercalado com pancadas rápidas de chuva. E em Roraima e também no Maranhão, no oeste do Piauí e em boa parte do Sudeste, o sábado será de tempo firme com sol e calor. Máximas amanhã de 29 graus em Brasília, 32 em Belo Horizonte, 35 graus no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, o dia começa com muitas nuvens no céu e são esperadas pancadas fracas isoladas de chuva. No extremo oeste do estado, pode até chover forte, mas esse cenário engana, pois com o passar das horas o tempo vai abrindo e o sol brilha forte. Faz calor em todas as áreas. No centro-oeste, máxima amanhã de 33 graus em Araçatuba e de 29 em Presidente Prudente. No centro-norte paulista, máxima de 32 em São Carlos e também em Ribeirão Preto. E vai dar praia, pois o fim de semana será de tempo firme, sem chuva, e a máxima amanhã chega aos 32 graus no litoral. Amanhã, aqui na capital, nebulosidade forte pela manhã, mas o tempo abre e a temperatura sobe, máxima de 30 graus. O domingo será de tempo aberto e sem chuva, máxima de 32. Mas na segunda-feira as instabilidades aumentam à tarde e podem ocorrer pancadas de chuva, máxima também de 32 graus. Em 2015, quase 800 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia no estado de São Paulo. No mesmo período, 16 policiais morreram em serviço. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, 798 pessoas foram mortas e 711 ficaram feridas em confrontos com a polícia no estado em 2015, incluindo agentes de segurança que estavam de folga em ações consideradas de legítima defesa pela pasta. No mesmo período, 16 policiais morreram e 66 ficaram feridos em confrontos. Segundo a Secretaria, se forem considerados somente os casos de policiais militares em serviço, o número de mortes em confronto caiu 16% em 2015. Foram 580 casos no ano passado, contra 693 em 2014. A administração Macri segue revisando os contratos de trabalho de funcionários admitidos por concurso e seleção temporária nos últimos 3 anos na Argentina. Mais de 50 funcionários da Casa Rosada e quase 500 do Ministério da Cultura foram demitidos hoje. Segundo o jornal La Nación, há casos de gente que nunca apareceu para trabalhar e dezenas de casos de nomeações feitas em dezembro, pouco antes da troca de governo. Os sindicatos de funcionários públicos estimam que 20 mil pessoas já foram demitidas em toda a Argentina em menos de 2 meses de administração do novo presidente. Contas do setor público tiveram um rombo de 111 bilhões de reais em 2015, o pior resultado desde 2001, quando começou a série histórica do Banco Central. Foi o segundo ano seguido no vermelho das contas dos governos municipais, estaduais e federal. Além das empresas estatais, o valor representa 1,88% do Produto Interno Bruto. O desempenho ruim das contas públicas no ano passado, segundo o Banco Central, é reflexo da recessão econômica que atingiu o país e prejudicou a arrecadação de impostos e contribuições. O pagamento das chamadas pedaladas fiscais pelo governo federal e o crescimento das despesas obrigatórias também pressionaram as contas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo anunciou, enfim, o tal pacote de crédito ontem, uma tentativa de aumentar empréstimos para alguns setores da economia. Vai dar um jeito na crise? Não. Pode ser que ajude a evitar que a crise piore para alguns setores beneficiados. Mas, se nada mais for feito, talvez o pacote não ajude nem a enxugar gelo. O plano foi mais criticado pelo que ele não é do que pelo que ele de fato faz na prática. Como a gente já disse aqui no Jornal da Gazeta, a medida com um efeito mais direto na vida do cidadão comum pode ser o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados. Você poderá pedir um empréstimo dando como espécie de fiança parte do dinheiro que você tem no FGTS. Qual a vantagem? Com uma garantia boa de que você não vai dar calote, o banco pode emprestar mais dinheiro com taxas de juros muito menores. Para quem está enforcado em dívidas horríveis como cartão de crédito e cheque especial, pode ser uma saída. Trocar um débito horrendamente caro, com juros de mais de 400% ao ano, por uma dívida com juros de 30% a 40% ao ano. Mas essa possibilidade ainda precisa ser aprovada no Congresso. Outra medida que pode ter impacto na vida do dia a dia é o possível aumento do crédito para compra de imóveis. Além do mais, para pequenos empresários, o governo pretende facilitar a vida para quem precisa de capital de giro, isto é, aquele dinheiro para bancar o estoque, pagar fornecedor, etc. Para pegar empréstimo, o empresário pequeno precisa de garantias que, em geral, não tem como oferecer, por ter poucos bens, por exemplo. Sem garantias, o empréstimo não sai ou fica muito caro.
O governo vai fazer com que o BNDES ofereça garantias para esse empréstimo. Isto é, se o negócio é bom, o banco do governo banca as garantias que o pequeno empresário não tem. O empréstimo sai ou sai mais barato, com taxas menores. No mais, a coisa é para a agricultura ou para empresas maiores, para investimentos em infraestrutura, grandes obras, que, no entanto, estão mal paradas porque o governo não consegue fazer os projetos. Ou então para refinanciar a dívida de quem tomou empréstimo no BNDES para comprar máquinas e equipamentos e agora está com dificuldade de pagar. Enfim, o pacote vai refrescar a vida de alguns poucos setores. Pode evitar algumas quebradeiras, mas a crise continua. Boa noite. Proposto pela Prefeitura, um projeto de revitalização da região no entorno do viaduto Júlio de Mesquita Filho, conhecido como viaduto Jaceguai, tem causado polêmica entre comerciantes e moradores da região. A área em questão tem 11.500 metros quadrados. É a parte que fica debaixo do viaduto, entre as praças Pérola Baiton e Ítalo Bagnoli, no bairro da Bela Vista. O edital de concorrência pública, lançado no fim do ano, exige que a empresa interessada faça uma reforma geral, melhore as calçadas, a iluminação, crie jardins e instale lixeiras, bancos, bicicletário e depois cuide da manutenção de tudo. O investimento previsto é de 12.700.000 reais. Em troca, a empresa que ganhar a concessão vai poder explorar 65% da área com a instalação de cafés, quiosques de comida, bares e outros pontos comerciais. Isso durante 10 anos, prazo que pode ser prorrogado por mais 10. O local, na maior parte, está degradado, invadido por moradores de rua e cheio de lixo. Do outro lado, um sacolão e outras 5 lojas funcionam com a permissão da Prefeitura. Os comerciantes estão apreensivos. Fiquei espantada de ser uma coisa que vem de cima para baixo e que envolve um monte de gente aqui e que essas pessoas precisam saber. Quer dizer, eu acho que nós é que sabemos mais a respeito da movimentação do bairro, do que o bairro precisa. Acho que deveria fazer uma pesquisa, né, com os moradores, né, com as pessoas, ouvir as pessoas, o que elas acham. Ao lado do viaduto fica o Teatro Oficina, fundado há 58 anos. O prédio é tombado pelos órgãos de patrimônio público. O diretor do teatro não concorda com o projeto da Prefeitura. É uma coisa para a classe média alta e o Bexiga é um bairro popular. Já a Alzira, que tem uma pequena loja na vizinhança, não pensa da mesma forma. O que a senhora acha desse projeto? Ótimo, maravilhoso. Porque aqui está um inferno, aí está uma venda de maconha, de fumo, noite e dia, tudo aí, ó, a senhora está vendo ali, é sujeira, é rato. Que a gente tem muito medo de passar, porque só tem maloqueiro, entulho, depósito de água, pode criar até mosquito da dengue. Qualquer coisa que eles fizerem é melhor do que do jeito que está. A subprefeitura da Sé marcou uma reunião aberta no dia 3 de fevereiro para apresentar o edital. As empresas interessadas podem enviar propostas até o fim de março. A ideia é seguir o modelo já implantado no mirante sobre a Avenida 9 de Julho. No espaço antes abandonado, hoje funcionam um café, um restaurante e um espaço cultural, que ficam abertos ao público e são mantidos por uma empresa privada. Vamos para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Começa neste fim de semana o Campeonato Paulista. 20 clubes, a partir de amanhã, vão lutar pela taça. Celso Cardoso. Gamberini, eu diria que vão lutar pela taça e também para fugir do rebaixamento, uma vez que neste ano 6 das 20 equipes vão cair para a Série A2, a segunda divisão paulista. Dos grandes, 2 deles estreiam amanhã, o Santos contra o Audax e o São Paulo contra o Red Bull em Campinas. No domingo, o Palmeiras visita o meu querido Mojimirim, enquanto o Corinthians recebe o 15 de Piracicaba em Itaquera. Mas a estreia contra o time do interior paulista está em segundo plano. O desmanche do time campeão brasileiro continua e outros jogadores podem deixar o clube. Depois de perder Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson e Wagner Love, o Corinthians está muito perto de perder o 6º titular do time que foi campeão brasileiro no ano passado. Com a proposta do Bordeaux da França, Malcom está negociando a sua saída. E por conta disso, não foi inscrito na lista inicial
mandada pelo Corinthians para a Federação Paulista. Por isso, está fora da estreia do Timão na temporada contra o 15 de Piracicaba, domingo em Itaquera. Que ele consiga enxergar atrás do muro um pouquinho, que tem todo um caminho pela frente para se valorizar. Quanto a reforços, o Corinthians corre atrás de um zagueiro, de um meia e de um atacante. Nesta sexta-feira, 2 nomes ganharam força, Giovanni Augusto e André, ambos do Atlético Mineiro. No meio desse enorme entra-e-sai, o Corinthians estreia na temporada contra o 15 de Piracicaba, domingo em Itaquera. Tamanha reformulação faz com que o técnico Tite peça paciência ao torcedor nesse início de ano. O meu pedido para o torcedor, que ele entenda esse momento e que ele ajude. E o São Paulo está numa situação interessante. Ele estreia no Paulistão de olho na Libertadores, não é, Celso? É que a estreia no torneio sul-americano já é na semana que vem. Por isso, o jogo de abertura do Paulistão é encarado como preparação para a partida no Peru. Falta pouco para o primeiro jogo oficial do São Paulo no ano. E a estreia do técnico Edgardo Bauza no clube, que já sabe como funciona a relação do treinador com a torcida. O encontro vai ser bom e, como em toda parte do mundo, tenho que ganhar para ficar ainda melhor. E antes do jogo contra o Red Bull pelo Campeonato Paulista, o argentino bem-humorado de 58 anos fez um pouco de mistério, fechando parte da atividade. Contra o Red Bull não estaremos 100% ordenados, mas isso é passo a passo. Prometo uma equipe compacta e, pela história do clube, competitiva e com possibilidade de ser campeã. E com possibilidade de sair campeão. Está otimista o Bauza. Está otimista o Bauza. Otimista. Vamos a sair campeão. O que devemos esperar desse campeonato? Além do Santos, quais são os outros favoritos? Olha, você tocou num ponto interessante. Eu acho que o Santos é o maior favorito, porque dos grandes é o único que não disputa a Libertadores da América. Então não tem por que se dividir na fase final do campeonato. Já Palmeiras, Corinthians e São Paulo, a gente sabe que a prioridade realmente é o torneio continental. Agora, é um campeonato, como tem aquela fase eliminatória, tem 19 jogos que não valem absolutamente nada. E aí vem a fase eliminatória, aí pode aparecer uma surpresa, um time do interior, por exemplo. Tá bom. Bom, e o Neymar, hein, foi denunciado por sonegação fiscal e falsidade ideológica pelo Ministério Público Federal. O jogador que já encontra problemas com a Justiça e o Fisco espanhol, agora deverá ser indiciado no Brasil. A ação corre na 5ª Vara de Justiça Federal de Santos, sob sigilo. São denunciados o atleta Neymar, o pai dele, Neymar da Silva Santos, Sandro Rossello, ex-presidente do Barcelona, e José Maria Bartomeu, atual presidente do clube catalão. A Justiça vai avaliar o pedido do Ministério Público e uma decisão deve sair nos próximos dias. Existe a suspeita de sonegação fiscal dos valores recebidos pelas empresas do atacante na transferência de Neymar para o Barcelona. Tem uma acusação de que eles falsificaram até o CNPJ das empresas. O Neymar vai estar no Barcelona daqui a uns meses ou vai estar na seleção da penitenciária? Não, é mais difícil, mas já vai ter uma multa muito alta para pagar, mais de 400 mil reais. Tem um bloqueio de bens de 100, né? Mas ainda não conseguiram. Perderam. E ainda tem o bloqueado pela Justiça, 180 milhões de reais em patrimônio, em bens dele. Então, 180 milhões de reais. 188, para ser mais preciso. Então dá para ter uma ideia do tamanho do estrago. E processado aqui no Brasil e na Espanha. E na Espanha estão prendendo a irmã do rei. Pois é. E aí você... E é tanto dinheiro que, convenhamos, nada justifica essa artimanha para driblar o fisco. Ainda mais ganhando tanto dinheiro. Se provar que houve, né? Claro, obviamente. Deve ter direito a toda a defesa. Claro, mas os indícios são realmente muito fortes, tanto na Espanha como aqui no Brasil. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira, eu ia falar até amanhã. Até segunda eu tô de volta. Eu volto só segunda. Eu também. Estela. Daqui a pouco, a importância da afinação dos instrumentos de percussão das escolas para o carnaval. Vamos mostrar a história de um ex-motorista de caminhão que há muitos anos dá brilho à bateria da Unidos do Peruche.
Eles estão chegando. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. E mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões, somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Na Unidos do Peruche, tradicional escola de samba de São Paulo, ele tem uma importante tarefa: dar a afinação perfeita aos instrumentos de percussão. É um ex-motorista de caminhão quem dá um toque especial ao som da bateria da escola. Aos 68 anos de idade e muitos carnavais, seu Cláudio é um personagem que é a cara de São Paulo. Uma volta aqui, outra ali, um nó. Vale até a ajudinha de um alicate. Dedos habilidosos nesse trabalho tão artesanal de afinação de um instrumento de percussão. Essa aí, aliás, é a caixa. A pele ela tem que estar esticadinha sem nenhuma ruga. Se você tocar, deixar uma caixa sem afinar, do jeito que ela está aqui, ó, aí o som ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Diferente. Além dos dedos, os ouvidos devem ser muito bem treinados para chegar ao tom ideal. Com as mesmas cores da bandeira do Brasil, o pavilhão da Unidos do Peruche, na Zona Norte, encantou seu Cláudio na década de 60, quando ele tinha 17 anos. Uma vida dedicada aos instrumentos que até parece fácil entender quando ele explica a diferença entre os três surdos. Pergunta é a primeira, responde, a resposta é a segunda. Olhando assim também parece fácil, né? Mas tem ainda o surdo de terceira, fazendo um trio musical. Aos 68 anos, seu Cláudio nunca pensou em mudar de escola por causa do coração, que nasceu com as cores peruchianas e que bate compassado no ritmo da bateria. Diretor de bateria, ele é responsável pela afinação de cada uma das 80 caixas que vão desfilar este ano no Grupo Especial de São Paulo. Atenção minuciosa que depois é conferida pelos ritmistas. Aprendo bastante com ele, né, por ter vivido com meu pai também. Meu pai já era músico também, hoje eu sou músico também, formado. Contando com o seu Cláudio, são 12 diretores de bateria. Eles têm a responsabilidade de manter a fama de rolo compressor da bateria do Peruche. O apelido foi dado pelas outras escolas justamente porque quando chega com toda a garra e vibração, costuma massacrar as rivais. Durante os 45 anos em que trabalhou como motorista de caminhão e de ônibus, seu Cláudio criou 4 filhos e hoje tem vários netos. Ele nunca deixou a Zona Norte de São Paulo, nem tampouco a escola de samba do coração. Uma paixão misturada com família, que rendeu um casamento que ainda vai longe. Uma enorme satisfação que adora compartilhar com quem quiser cair no samba. A gente faz um convite que venha desfilar conosco. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a expectativa de superação da crise hídrica em São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Eu quero saber se, com a chuvarada, com o nível da Cantareira se elevando progressivamente, se o senhor já está respirando aliviado. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com os telespectadores da TV. Sem dúvida nenhuma, estamos muito satisfeitos com a situação hoje, porém, não estamos ainda em plenitude. Quer dizer, nós conseguimos alcançar uma situação muito boa
em função do trabalho que fizemos. Me lembro que quando estive aqui no ano passado, prometi que iria voltar e que nós estaríamos em situação melhor. Sem dúvida nenhuma. Só para você ter uma ideia, quando estive aqui em novembro do ano passado, o Cantareira tinha 16% de armazenamento. Hoje tem 45%. São 300 bilhões de litros de água a mais que estão armazenados lá no Cantareira. E isso foi possível em função de uma série de trabalhos que fizemos, de obras adicionais que fizemos para usar menos o sistema Cantareira e possibilitar essa recuperação dele. E São Pedro ajudou, vamos combinar, secretário, bastante, né? Claro. Mas eu quero saber a hora que a temporada das chuvas passar. Há uma expectativa que até março, abril, deveremos ainda ter chuva, mas depois disso há uma redução substancial. O que eu quero saber se o nível em que a Cantareira deverá estar nessa época, para a época de inverno, se nós vamos passar de novo aquele clima de apreensão e de medidas de contenção que, de alguma forma, apenam grande parte da população de algumas regiões de São Paulo. Olha, vai depender, a situação no inverno vai depender um pouco da chuva que vai cair em fevereiro e março, que são meses tradicionalmente chuvosos. A expectativa é de que caminharemos dentro desta normalidade hidrológica que temos observado. Choveu na média, né, em janeiro, choveu acima da média em dezembro. Portanto, a perspectiva é que, se chover dentro da média em fevereiro e março, nós estaremos no início do inverno numa situação muito mais confortável que estávamos no ano anterior. Com a vantagem de que a população já entendeu a importância de usar a água eficientemente, de não desperdiçar. Mas eu li que já houve um relaxamento, digamos. Como está chovendo, a água cai do céu, parece que com uma certa animação há uma contenção menor, um cuidado menor. De fato, isso existe? Na verdade, o que está acontecendo é que havia uma demanda reprimida muito importante durante o período extremamente seco. Então, houve uma liberação gradual daquela situação mais restritiva. Quer dizer, as pessoas, o senhor está falando no comportamento da população? Olha, na liberação também de uma quantidade de água maior para que essa população tivesse acesso. Então, aquela situação mais restritiva se desfez. Então, as pessoas estão usando mais, mas continuam usando com eficiência, com responsabilidade, com inteligência, né? E responsabilidade. Bom, e do ponto de vista formal, as medidas, aquelas de restrição, elas vão prosseguir agora que nós estamos assim numa espécie de bonança, ou vocês vão prosseguir com alguma contenção? Isso vai depender do consumo ao longo do inverno e da disponibilidade de água nos reservatórios no início do inverno. Se nós tivermos um verão bastante chuvoso, acima da média, é muito possível que essas restrições sejam reduzidas significativamente. Bom, e o governo? Da parte da população, o senhor está deixando claro aí que houve a percepção e houve a colaboração. Da parte do governo, em termos, sim, de manutenção dessa nova cultura de uso inteligente, né, desse bem que é a água, mas que é perecível. Né? Não é uma coisa que não é ilimitado. O governo tem medidas no sentido de continuar motivando a população e também as indústrias, o uso agrícola, a cultura do reuso, que a gente nota que prédios, edifícios fazem questão de colocar uma placa para dizer nós fazemos uso da água. O governo vai prosseguir investindo nisso? Sem dúvida nenhuma. O governador Alckmin deve lançar proximamente um grande programa de uso racional da água e de gestão da demanda.
nós vamos dar financiamentos a juros subsidiados a condomínios para que façam a medição individualizada em cada apartamento. Os prédios mais antigos ainda é uma conta só, que é dividida pelo número de apartamentos, não é? Então nós vamos possibilitar acesso a financiamento com juro bastante baixo para que esses condomínios possam cobrar individualmente, né? Isso vai trazer uma nova... É mais racional. E muito mais racional. Muito mais racional. Né? Nós estamos trabalhando também com o reuso industrial, né? A Sabesp e a Odebrecht Ambiental já tem uma estação de tratamento de água para reuso industrial da ordem de 1.000 litros por segundo, que já está sendo usado no polo petroquímico de Capuava. Então, nós vamos, sim, há uma política de governo de perseverar nisso, mas, ao mesmo tempo, nós estamos também trabalhando em trazer mais água, né? Nós estamos lançando agora, proximamente, a próxima semana, lançando a obra da interligação dos reservatórios de Jaguari com Atibainha, no Cantareira. Jaguari, no Paraíba do Sul, e Atibainha, no Cantareira. Nós devemos, já em 2017, trazer 6,4 metros cúbicos por segundo lá do Ribeira do Iguape, daquela bacia do Ribeira do Iguape, através do Rio São Lourencinho, aqui para a região oeste de São Paulo. Mas isso é investimento de obra que já está operando nesse sentido, ou vai ser investimento para começar a operar? Já está sendo investido e será colocada à disposição nossa em 2017. Portanto, se nós passarmos, e vamos passar bem, esse 2016, em 2017 nós teremos uma disponibilidade ainda maior de água na região, e isso aliado, esse programa de gestão da demanda, das boas práticas de uso da água, vai fazer com que não tenhamos mais esse tipo de problema aqui. Vocês vão cancelar assim, o procedimento das multas para aqueles que cometerem excesso, ou mesmo as medidas de estímulo, de bônus, para quem corresponde, né, economizando? Nós, em 31 de dezembro, a Arcesp terminou a autorização para que nós pudéssemos dar o bônus e pudéssemos cobrar o ônus daqueles gastões. Que é a multa. Que é a multa, né? E nós renovamos, né? Quer dizer, vai prosseguir, é isso? Vai prosseguir. Com os dois, bônus e multa. Bônus e ônus, sem dúvida, os dois. Bom, já se falou em reforma tarifária da água em São Paulo. Uhum. Mês de abril é a época em que teria um reajuste de tarifa. O reajuste vai ser substancial, como foi o da energia elétrica? Que expectativa que quem nos assiste, que nós devemos ter? Olha, a expectativa é de que a água é um bem essencial. Se você for analisar o custo da água comparado com o custo da energia elétrica e o custo dos telefones celular, da tarifa do celular, a tarifa da água é desse tamanho. É um dos bens mais preciosos que nós temos e que custa mais barato de todos, né? Apesar disso, o que nós estamos trabalhando é no sentido de aumentar a tarifa social. Quer dizer, hoje nós temos perto de 300 mil pessoas que recebem essa tarifa. Nós estamos estudando uma revisão tarifária onde o número de pessoas que terão acesso a essa tarifa vai triplicar, né? Quer dizer, isso faz parte dessa revisão tarifária, não é só aumento, correção de inflação, Sim, esse tipo de coisa. Quer dizer, não é um cálculo matemático, não. Tem um cunho social aí que está sendo estudado, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente, nós estamos aproveitando esta oportunidade para trazer esse lado na discussão. Bom, para encerrar, toda crise traz embutido uma lição. A crise hídrica, que não foi fácil, qual foi a grande lição? Olha, eu acho que a grande lição foi as pessoas do Sudeste darem valor à água como os nordestinos dão. Você vai ao Nordeste, quando chove,
o nordestino diz, puxa, o tempo está bom, né? É o tempo de chuva, o tempo bom. E nós aqui nunca demos a mínima bola para a água. Eu acho que daqui para frente, tanto o cidadão comum como a classe política vão estar absolutamente cientes da importância da água na nossa vida. Muito obrigada, secretário. Uma boa noite. Foi um prazer. Estela. 40% dos alemães querem que a chanceler alemã Angela Merkel renuncie por causa da política para refugiados. Os resultados de uma pesquisa da revista Focus foram divulgados depois de a coalizão governista chegar a um acordo sobre mudanças para evitar um novo fluxo de imigrantes. Angela Merkel anunciou as medidas que vão endurecer a política de asilos. Os refugiados não vão mais poder trazer automaticamente seus familiares para a Alemanha. Em alguns casos, eles vão ter que esperar 2 anos para poder buscar a família. Essa regra vale para aqueles que têm o chamado status limitado de proteção, ou seja, não são considerados refugiados pela Convenção de Genebra, mas não podem ser deportados por correrem riscos no país de origem. A coalizão de governo concordou em classificar Marrocos, Argélia e Tunísia como países seguros, o que vai facilitar a expulsão de cidadãos destes países. As novas medidas vão ser votadas pelo parlamento, onde o governo tem ampla maioria. Um tribunal da Espanha decidiu que a irmã do rei, a infanta Cristina, vai mesmo ser julgada por corrupção e cooperação em delitos fiscais que teriam sido cometidos pelo marido dela e um sócio. O Tribunal de Palma de Maiorca rejeitou o pedido de arquivamento do caso e a irmã do rei Felipe VI, a infanta Cristina, vai continuar no banco dos réus. Os advogados tinham solicitado a absolvição, alegando que o caso contra ela era baseado apenas na acusação popular, sem acusação formal do Estado. A irmã do rei, de 50 anos, vai ser julgada dentro do processo em que o marido dela, o ex-jogador de handball Iñaki Undangarin, e outras 16 pessoas respondem por acusações como prevaricação, malversação, fraude e lavagem de dinheiro. A infanta é o primeiro integrante da família real espanhola a sentar no banco dos réus e pode ser condenada a até 8 anos de prisão. No começo do processo, o rei retirou do casal o título de Duques de Palmas e cortou relações com a irmã. Ao saber que Cristina vai mesmo ser julgada, Felipe VI emitiu um comunicado expressando absoluto respeito pela independência do Poder Judiciário. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um excelente fim de semana para você. Nós voltamos na segunda, às 7 da noite em ponto. Boa noite, bom fim de semana. Ronald Rios entrevista ícones do hip hop em histórias do rap nacional. Logo mais, 11h30 da noite.